Tem gente que acha que gala de empresa é só para bater palma, para discurso bonito e tirar a foto com taça na mão. Mas naquele salão luxuoso, com teto de vidro e lustre do tamanho de um carro popular, o que ia estourar não era champanhe. Era um segredo enterrado fazia anos. Era uma daquelas noites que o dinheiro adora. Buffet francês, tapete vermelho, saxofonista ao vivo e os flashes dos fotógrafos disputando espaço com o ego dos convidados. No centro de tudo, feito rei em trono de mármore, estava ele, Gustavo Leme, o magnata do setor imobiliário. Milionário antes dos 40, bonito, vaidoso, adorado e temido. Usava um terno sob medida azul marinho que parecia costurado com vaidade. A cada brinde ele sorria, a cada elogio ele sorria, mas ninguém ali sabia que aquela noite ia acabar com ele ajoelhado, quebrado, tremendo. O burburinho começou quando ele entrou com a acompanhante. Não era uma modelo, nem uma atriz, nem uma executiva famosa. Era a babá. Isso mesmo, a babá dos filhos dele. Um vestido simples, mas bonito, cabelo preso com elegância e um olhar que misturava respeito com uma pontinha de dor antiga. "Quem é essa?" cochichavam os sócios. "Nova amante do Gustavo?" diziam outros. Mas ele só dizia: "Ela salvou minha família. Merece estar aqui mais do que muito medalhão." A noite seguia, entre brindes e discursos, até que anunciaram o prêmio Visão do Ano. Gustavo subiu ao palco, levou a babá junto e cometeu o que ele mesmo chamaria depois de o erro mais honesto da vida dele. "Essa mulher aqui cuidou dos meus filhos como se fossem dela. Hoje ela é parte da nossa família. Obrigado, Clara." O salão aplaudiu, mas ela não sorriu. Pegou o microfone e disse: "Gustavo, tá na hora de você saber a verdade." Silêncio. Pesado. Gélido. "Eu não aceitei vir aqui só para sorrir. Eu vim porque não dá mais para esconder." E foi aí que a gala virou tribunal. O salão que, minutos antes, vibrava com brindes e gargalhadas, agora parecia congelado. As taças tremiam nas mãos, os sorrisos murcharam. Gustavo olhava para Clara como quem vê um fantasma levantar no meio da missa. "Clara, do que você está falando?" Ele tentou sorrir como se fosse piada, mas o que ela fez foi tirar do bolso um papel dobrado. Tremia levemente, mas não era medo. Era memória. Dor véia. Coisa que fermenta. "Você lembra da Francisca, Gustavo?" A pergunta caiu como lâmina. O nome bateu seco no peito dele. E por um segundo ele piscou diferente. Só quem observava de perto viu a fissura naquele rosto que até então era puro mármore. "Francisca?" repetiu ele, confuso, ou fingindo, tá? Clara respirou fundo, firmou o queixo e disse: "Ela era minha irmã." E pronto. O que era cochicho virou escândalo abafado. Quem era Francisca? E por que aquele nome apagou o brilho dos olhos de Gustavo? Ele recuou um passo, ajeitou o terno, tentou manter o tom. "Clara, isso não é lugar nem hora para isso. Vamos começar depois." Mas ela não deixou. "É sim, porque você me trouxe aqui para expor como um troféu. Agora aguenta o que vem junto." A câmera da imprensa ainda ligada, os celulares já erguidos, a cena já rodando nos grupos de WhatsApp de gente que nem estava ali. "Você sumiu com minha irmã há 20 anos e fingiu que ela nunca existiu." O silêncio gritou. E no fundo alguém deixou cair uma taça. O passado tinha acabado de chegar à festa e ele veio com sede de acerto. Antes de ser babá dos filhos do magnata, Clara já conhecia aquele sobrenome. Leme, o mesmo que enfeita prédios de luxo e capas de revista.
O mesmo que aparecia num crachá antigo da irmã dela, Francisca. Minha irmã trabalhava na casa da sua família. Era empregada da sua mãe. Gustavo balançava a cabeça, tentando negar o inevitável. Isso foi há décadas, Clara. Você está confundindo. Mas ela estava mais lúcida que nunca. Não estou confundindo. Você era só um adolescente mimado, mas já aprendeu com o pai a esconder sujeira debaixo do tapete. E minha irmã foi varrida para longe como se fosse lixo. Clara sentiu o peso das palavras, mas já tinha carregado coisa pior. O luto sem corpo, o silêncio sem explicação. Um dia, ela foi chamada para conversar com seu pai no escritório. Depois disso, nunca mais voltou. Gustavo começava a suar frio. A gente procurou. Polícia, vizinhos, nada. E sua família? Disse que ela fugiu com um namorado, que era de origem simples, instável, problemática. Jogaram lama nela para esconder o que fizeram. Os olhos de Clara marejavam. Mas ela nunca engoleu isso. E quando me contrataram como babá e vi sua mãe, eu soube que estava no lugar certo. Ela não foi para cuidar de criança, foi para cuidar de justiça. E agora, com todo mundo assistindo, ela estava começando a desenterrar o que enterraram vivo. O que Clara revelou naquela noite foi só a beiradinha do que sabia, porque o resto ela guardava numa caixa. Durante os anos em que trabalhei lá, fui juntando coisas, cópias, recortes, cartas. Eu sabia que um dia ia chegar o momento. E chegou. No sótão da casa velha da família Leme, onde ninguém entrava desde que a matriarca ficou doente, Clara encontrou o que chamava de as peças do quebra-cabeça. Fotos da minha irmã com hematomas, cartas que ela escreveu, e até um diário, escondido dentro de uma Bíblia, como se Deus pudesse proteger do que vinha ali. Gustavo tentou interromper, mas a plateia estava do lado dela agora. Era como se cada palavra fosse um grito que muitos nunca tiveram coragem de soltar. No diário, ela falava de ameaças, humilhações e de algo mais. A voz de Clara vacilou. Pela primeira vez parecia que ia parar, mas não. Ela estava grávida. E aí o mundo desabou no salão. Ninguém sabia o que dizer. Gustavo desabotoou o colarinho como quem sufoca. Meu pai não queria escândalo, Clara. Eu era só um garoto. Eu não sabia. Mas ela cortou firme. E agora é um homem e vai ouvir tudo. Porque aquele filho podia muito bem ser mais Leme do que muito Leme ali presente. A gala tinha virado um tribunal sem juiz, mas com audiência. E o que Clara sacou da bolsa agora não era microfone, era prova. Eu fiz o teste antes de vir com o material do diário da Francisca e com o seu, Gustavo. Ele arregalou os olhos. Como você? Escova de cabelo dos seus filhos. Você deixou na suíte de hóspedes. Peguei fio de cabelo. Fiz com autorização legal. Tudo dentro da lei. Os advogados de Gustavo, que até então cochichavam entre si, calaram. Sabiam que aquele terreno era minado. E deu positivo. 99,9%. A criança que ela perdeu era filha do seu pai. O mundo de Gustavo desabou, porque agora não era só sobre a irmã da babá, era sobre o avô dos filhos dele, era sobre legado manchado, sobre herança construída com silêncio. Sua família escondeu um escândalo e destruiu uma vida para manter um sobrenome limpo. O magnata, o rei do mercado, o intocável, caiu sentado, branco, suando, tremendo. O que você quer? Ele perguntou num fio de voz. E Clara respondeu sem hesitar. Verdade. Só isso. Mas a verdade, meu amigo,
costuma custar mais caro que qualquer prêmio daquela noite. No dia seguinte, o nome Clara não saía dos jornais, mas não como a babá, e sim como a mulher que desenterrou o passado da família mais poderosa da cidade. Gustavo trancou-se na cobertura, cercado de advogados, assessores, psicólogos, mas nada disso dava conta da tempestade dentro dele. Porque naquela madrugada, ele viu uma coisa que não via desde criança: medo. Clara, quem era realmente essa Francisca? Foi o que ele perguntou a si mesmo, encarando um porta-retrato antigo escondido na biblioteca da mansão. Ali, entre páginas de um livro sobre ética empresarial, ele achou uma foto da juventude do pai. E ao fundo, ela, Francisca. Ela estava ali esse tempo todo? Murmurou ele com as mãos tremendo. Mas tinha um detalhe. O rosto da jovem fora parcialmente rasgado. Aquilo não era acidente, era vontade. Era tentativa de apagar. E é aí que Gustavo desceu para o porão da casa da mãe, onde tudo parecia mofado, menos as memórias. E encontrou uma velha caixa de documentos, onde entre contas e recibos havia uma carta não enviada com a letra tremida da matriarca. Francisca, me perdoa, eu não consegui te proteger dele. O sangue dele gelou. Aquela letra era da mãe. E aquele dele era o pai. Gustavo começou a entender que a história era pior do que pensava. Não era só um caso escondido, era uma violência engavetada, um trauma silencioso. E agora, aquilo tudo tinha nome, rosto e eco. Movido pela confusão, Gustavo foi atrás da única coisa que podia oferecer algum consolo: um túmulo. Mas quando chegou ao cemitério onde supostamente Francisca teria sido enterrada, conforme dito por um antigo funcionário da família, a lápide dizia outro nome. Mas essa não é ela? Sussurrou perplexo. O coveiro, um homem de fala baixa e chapéu puído, olhou com desconfiança. Muita gente foi enterrada aqui sem nome certo, doutor. Teve uma jovem, anos atrás, que chegou trazida por gente de cima. Disseram que era indigente, mas tinha as mãos bem cuidadas. Não era moradora de rua, não. Gustavo engoliu seco. Tinha algum registro? Tem, no livro velho, mas sumiu numa reforma ou sumiram com ele. E assim, o enterro de Francisca virou uma farsa com endereço. De volta ao carro, Gustavo viu a cidade passar pela janela como se fosse outra e pensou: quantas histórias como essa estão enterradas por aí, com nome errado, com causa errada, com silêncio comprado? Mas o que doía mesmo era que ele tinha morado anos com Clara e nunca soube que ela era irmã de Francisca. Nunca percebeu, nunca perguntou. A verdade é que quando a gente não quer ver, tudo vira paisagem. 2 semanas depois da gala, a diretoria da empresa exigiu um pronunciamento público. Os investidores queriam distância de escândalos. A imagem do Império Leme estava ruindo mais rápido que prédio mal construído. Você precisa se retratar, dizia o assessor. Dizia que foi uma confusão, que a moça estava emocionalmente abalada. Mas Gustavo não respondeu. Ele só olhava para o envelope branco sobre a mesa. Era uma carta de Clara, escrita à mão, curta, direta. Você me trouxe para a festa. Agora me ouça como homem, não como chefe, não como patrão, como filho de quem destruiu minha família. Eu estarei no coreto da Praça Itália, dia 12, às 15. Se quiser saber tudo, apareça, sozinho. Gustavo encarou o relógio. Faltavam 10 minutos para as 3.
E contra todo o conselho, contra toda a lógica de advogado e investidor, ele foi. Chegando lá, o correto estava vazio, mas havia um banco com flores e uma caixa de papelão. Dentro dela, fotos antigas, cartas, um cordão com o nome Chico e um celular. Quando ligou, a primeira coisa que ouviu foi a voz da Clara num vídeo gravado. Se você tá vendo isso, é porque teve coragem de ver. Agora aguenta. E o que veio depois? Foi revelação atrás de revelação. O vídeo tinha mais de 30 minutos. Era Clara sentada numa poltrona simples, com um álbum no colo e os olhos vermelhos. Eu gravei isso porque não confio que você vá me ouvir até o fim pessoalmente, mas vai ouvir agora, porque você me deve isso, e porque sua família deve ao mundo a verdade. Ela abriu o álbum. Aqui está minha irmã, antes do terror, antes do seu pai. As imagens mostravam uma jovem sorridente, com um uniforme branco e um brilho no olhar, que mais tarde seria apagado. E Clara continuava. Ela entrou na casa dos seus pais com esperança e saiu de lá grávida, destruída e ameaçada. As páginas seguintes eram de cartas da própria Francisca, dizendo frases como: ele disse que se eu contar, ninguém vai acreditar. A madame chora, mas tem medo de perder o nome. Eles vão me mandar para longe, mas meu filho vai nascer. Gustavo respirava fundo. Cada frase era um soco, mas aí veio a última parte. Gustavo, ela teve o filho, mas ele não morreu. Ele engasgou? Isso mesmo. Ele foi entregue a um orfanato, sem nome, sem registro, só com um cordão com a letra C. O mesmo que estava na caixa, o mesmo que Clara guardava fazia anos. E agora ele quer te conhecer. O vídeo o cortou e a tela ficou preta. Mas a mente de Gustavo entrou em curto. No dia seguinte, como num filme com roteiro escrito pelo destino, Gustavo foi até o orfanato citado por Clara. Pequeno, humilde, mas de paredes limpas e jardim florido. Um lugar de abandono, mas também de esperança. Estamos falando do Caio? Perguntou a coordenadora, surpresa. Caio, repetiu Gustavo com voz embargada. Sim, ele cresceu aqui. Teve várias tentativas de adoção, mas nunca ficou muito tempo. Dizia que tinha que encontrar a tia Clara. Falava dela como mãe. Gustavo segurou o choro. Ele tá onde? Trabalha aqui perto numa banca de livros usados na Praça Central. Sem pensar, correu para lá. E lá estava ele. Um jovem de uns 20 anos, olhos fundos, mãos calejadas, organizando pilhas de livros com delicadeza. Quando Gustavo se aproximou, o rapaz ergueu os olhos. Eram os mesmos da Francisca, mesma iris, mesmo corte no olhar. Posso ajudar? Disse o jovem educado. Gustavo tentou falar, mas travou. As palavras sumiram. Só conseguiu dizer: Você é o Caio? O garoto assentiu desconfiado. Sou. Por quê? Gustavo tirou o cordão do bolso, o mesmo da caixa, e estendeu com a mão trêmula. O Caio olhou, tocou, reconheceu. A Clara disse que se alguém me entregasse isso, era porque tinha coisa grande para me contar. E tinha. Mas como conta para alguém que o sangue dele é da família que tentou apagar a própria origem? Tem coisa que pesa mais que ouro. Um pedido de perdão sem desculpa no meio. E naquela noite, o que se serviu na mesa não foi só comida, foi verdade crua. Clara chegou pontual. Vestiu um vestido simples, daqueles que a gente escolhe não para impressionar, mas para mostrar firmeza. O rosto trazia aquela serenidade que só quem sofreu sem perder a dignidade consegue manter. Caio veio logo atrás.
quieto, com as mãos no bolso e os olhos desconfiados. Gustavo abriu a porta com um sorriso hesitante. Nada de mordomo, nada de pompa, só ele mesmo, de avental, com o rosto suado da cozinha. Desculpa a bagunça. Tentei fazer como minha mãe fazia. Na mesa, arroz fresquinho, frango dourado na panela, salada rústica, suco de caju. Um jantar de verdade, sem etiqueta dourada, mas o silêncio... Esse sim era pesado, feito chumbo na garganta. Obrigado por virem, começou Gustavo com a voz baixa. Clara sentiu. Caiu também, mas com o corpo levemente inclinado para trás, como quem ainda não sabia se estava ali por vontade ou por justiça. Eu sei que nenhum prato aqui conserta o passado, mas eu queria que a gente se olhasse como gente, sem escudo, sem muralha, só olho no olho. Clara puxou a cadeira e se sentou. Caio imitou, mas com os olhos fixos no prato, sem encarar Gustavo por muito tempo. Eu cresci achando que família era laço de sangue. Hoje eu vejo que sangue também pode ser corrente e que às vezes quem te salva não tem o mesmo sobrenome, mas o mesmo coração. Caio finalmente falou. E por que agora? Gustavo respirou fundo. Porque agora eu ouço. E antes eu só falava. O jantar seguiu com pausas longas, colheradas tímidas, até que Clara contou de uma noite em que Francisca chorou no colo dela, sussurrando que tinha medo de sumir sem ninguém lembrar. Aquilo fez Caio soltar o garfo. Ela nunca me esqueceu, né? Nunca, disse Clara com firmeza. Te visitava mesmo quando te mudavam de lar, mesmo quando diziam que você não se adaptava. Ela dizia, um dia ele vai saber quem ele é. Gustavo tentou conter as lágrimas, mas quando viu o olhar do garoto, reconhecendo em si o eco de uma mulher apagada da história, ele cedeu. Chorou. Eu não posso mudar o que foi feito, mas posso garantir que isso nunca mais se repita. Clara estendeu a mão por cima da mesa e Caio, com hesitação, fez o mesmo. E ali, naquele toque, não foi selado um acordo. Foi plantado perdão. Um perdão demorado, mas limpo. Os dias seguintes foram de reconstrução, mas como todo prédio antigo, antes de levantar parede nova, é preciso derrubar o que está podre. Gustavo convocou a diretoria da empresa Leme. Sala cheia, terno bem passado, jeito importante. Mas o que ele trouxe naquela reunião não foi relatório nem meta de crescimento, foi verdade. Hoje eu venho aqui não como CEO, mas como herdeiro de um legado sujo. Eu me recuso a continuar calado. Alguns engoleram a seco, a outro franceiro a testa. Isso vai nos destruir na imprensa, disseram um dos conselheiros. Então, que destrua e renasça diferente. Foi aí que lhe apresentou o projeto, o Instituto Francisca, uma fundação voltada para mulheres vítimas de violência com atendimento psicológico, jurídico e profissionalizante. E mais, parte do lucro da empresa vai ser destinado a isso, permanente. E o prédio central da Leme agora leva o nome dela. Silêncio na sala, mas um silêncio com peso de história, não de vergonha. A notícia correu como fogo em Campo Seco, manchetes, entrevistas, gente aplaudindo e também odiando. Mas Gustavo não recuou. Chamou Clara para comandar o conselho social do projeto. E ela aceitou, com uma condição. Eu quero que a primeira ala do instituto seja no bairro onde ela nasceu, onde ninguém sabia que ela existia e agora nunca mais vai esquecer. E assim foi feito. Gustavo começou a frequentar as reuniões, a ouvir histórias que o dinheiro dele nunca imaginou, a ler cartas de vítimas, a apertar mãos calejadas. E ali ele aprendeu que o pai dele nunca soube. Que nome, sem respeito, é só barulho. Hoje, a Praça Itália amanheceu diferente. Não era dia de feira, nem de protesto, nem de festa. Era dia de memória. No centro, o antigo coreto, restaurado com flores amarelas e bancos de madeira nova, ganhou uma placa de bronze, reluzente ao sol.
Aqui, Albem foi ouvido pela primeira vez. Gustavo discursou, mas nada pomposo. Falou com o microfone baixo, os olhos marejados e uma verdade no peito. Minha história foi escrita com silêncios, mas hoje eu quero que ela continue com escuta. A Francisca não está aqui, mas a voz dela ecoa em cada passo da Clara e em cada sonho do Caio. O rapaz, agora com mais maturidade no rosto e brilho nos olhos, também falou, de improviso. Eu sou filho de uma mulher que tentaram apagar, mas vocês esqueceram de avisar que quando a raiz é forte, a árvore cresce mesmo na sombra. Aplausos, de pé! Clara, emocionada, colocou no chão uma foto da irmã, no verso escrito à caneta. A verdade não morre, só espera. E o vovô aqui, sentado na varanda, termina esse caos com uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que foram caladas, mas continuam gritando por dentro? Tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. E se essa história te fez sentir alguma coisa aí dentro, comenta aqui embaixo, deixa seu curtir e se inscreve para não perder o próximo caos do Vovô Rico, porque aqui até o silêncio fala.